Muito bem, vamos abrir Efésios capítulo 6 para a leitura de 2 versículos. Três versículos, na verdade, 10, 11 e 12. Vamos fazer mais de uma leitura do texto sagrado nessa noite, mas agora, inicialmente, apenas esse. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Seja abençoada a leitura da palavra, nosso Deus e Pai. Nós damos graças, Senhor, pela bênção de podermos abrir a Escritura e lermos o texto sagrado e por podermos pregar a palavra. Não apenas por esse texto, mas por todos os textos, Senhor, que vamos compartilhar nesta noite. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus, falar ao nosso coração. Ajuda-me, por favor. Ajuda-me, Senhor, a conseguir comunicar aquilo que Tu tens colocado, Senhor, no coração. Para a Tua igreja, para a nossa própria vida, a respeito, Senhor, das lutas que nós temos de travar. Deus, fale-nos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Edifica-nos e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Tem alguém conosco pela primeira vez? Primeira vez, foi recebido lá pelo pessoal do acolhimento. Amanda, as crianças estão aí? Estão lá Glória a Deus, que bom, bem-vinda, Deus abençoe. Muito bem, a gente tem falado aí a respeito de cuidados, da necessidade de termos uma vida de disciplina. O pastor Guilherme começou a ministrar na consagração no sábado, com base no texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 27, da necessidade de nós subjugarmos o nosso corpo, de nós subjugarmos a nossa carne, de nós desenvolvermos uma vida disciplinada, de termos disciplinas espirituais também na vida da gente. E dentro dessa mesma linha, eu falei hoje de manhã e quero repetir agora à noite, é o mesmo texto, embora a mensagem não vai ser inteira, não vai ser na íntegra como a de manhã. Mas eu citei Robert Burton, um vigário da Universidade de Oxford, que disse que o maior inimigo do homem é o homem. Ele falava a respeito da luta travada pelo ser humano, homem ou mulher, contra a sua própria natureza, contra si mesmo. O maior inimigo do homem é o homem. Muito antes do Burton fazer essa afirmação, Martinho Lutero usou uma analogia para exemplificar essa luta do homem contra a sua própria natureza, ao dizer: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias a velha natureza tenta corromper, tenta destruir tudo aquilo que foi construído, todo o investimento que foi feito na nossa vida. Se quisermos ver a vida espiritual estagnar, basta pararmos, não fazermos nada.
e pensarmos que a salvação é algo automático que se dá e, então, tá bom, recebi o perdão dos pecados e aí me batizei, passei pelo batismo e pronto, e não tenho mais nada para fazer, não tenho que orar, não tenho que ler a palavra, não tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor, não tenho que crescer. E logo nós vamos descobrir o que acontece com uma vida estagnada. Então, assim como o Robert Burton não estava dizendo que o ser humano é o único inimigo do ser humano, ele falou que é o maior, mas não é o único. O apóstolo Paulo também não estava dizendo que a nossa única luta na vida espiritual é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Versículo 12. O que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é prioritariamente ou exclusivamente contra a carne e o sangue, mas também é contra os poderes do mal. Mas ela também é contra a carne, principalmente no tocante à nossa própria carne. É verdade que nós temos de lutar contra os poderes deste mundo, contra os poderes do inferno. Todavia, há outras batalhas que temos de enfrentar, que envolvem guerra contra o pecado, que envolve guerra contra a nossa própria natureza. Hebreus 10:32 diz, lembrem-se dos dias passados, o escritor falando com os cristãos hebreus. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. No mesmo capítulo 12, no capítulo 12, um pouquinho depois, no versículo 4, ele disse, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Aquela igreja enfrentou lutas, aquela igreja teve que batalhar para sustentar a sua fé, para ser resiliente, para suportar a dor e o sofrimento. O próprio apóstolo Paulo nos fala de outra dimensão de guerra espiritual contra o pecado, na carta aos Romanos, capítulo 7, 19 a 23, onde ele diz, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Há uma guerra sendo travada em nós, entre aquilo que Deus já realizou, o novo nascimento, a nova criatura que nos tornamos, mas o pecado ainda está presente, nós não fomos livres ainda da presença do pecado, nós temos de lutar contra ele, mesmo nós que já fomos iluminados, ainda temos de resistir contra a presença e a ação do pecado na nossa vida. O filósofo C.S. Lewis, já citei isso aqui algumas vezes, ele diz que você quer saber o quanto você é mau? Experimente ser bom. Planeje. Amanhã vou jejuar, vou acordar, vou ler a palavra, vou orar, vou começar o dia pedindo direção a Deus para a minha vida, e só vou fazer o bem o dia inteiro, 24 horas do dia. Planeje, e você vai ver a luta que vai ser. A gente sabe como é que a carne reclama quando a gente jejua: dor de cabeça, enjoo, mal-estar. Fome, claro. Os inimigos se levantam para impedir que a gente consiga o nosso objetivo quando a gente se propõe andar correto, quando a gente propõe fazer o que é certo, quando a gente se propõe obedecer, quando a gente se propõe se santificar.
A carne, a alma, o mundo, as trevas se aliarão contra o propósito da nossa vida, contra o projeto da nossa vida de ser mais espiritual, de fazer devocional. Então planeje um dia para ser bom. E se você for na padaria ou no mercado, o troco vai vir errado, e você vai voltar e vai dizer para a pessoa que te deu o troco errado, e ele vai dizer: você está querendo me enganar. No banco, alguém vai furar a fila na sua frente para te provocar a ira, para você sair da linha, sair do sério. No trânsito, todo mundo aqui é santo, quando dirige, aí alguém vai te dar uma fechada, vai te ultrapassar pela direita e vai apontar o dedo para você, e você vai dizer: vai abençoada, vai na paz. A gente fica tranquilo quando alguém corta a gente pela direita, né? Ô, abençoado, está com pressa. O dia que você planeja fazer tudo certinho, aí a mulher coloca aquela roupa que você não gosta e pergunta se ficou bem. E aí você fala: tá ótima. Eu acho que essa roupa te deixa gordinha, mas o quê? Pronto. E aí do nada começa um problema. Eu disse hoje de manhã que o pastor Guilherme costuma mencionar que o trânsito tem um tremendo potencial de extrair o pior de nós. Mas não é só o trânsito. A internet às vezes tem potencial para extrair o pior de nós. O TikTok, alguns reels no Instagram, também tem potencial para extrair o pior de nós. Algumas conversas no Twitter, alguns grupos do WhatsApp. De modo que às vezes, alguém que é santo em público se torna um profano em secreto. Quero que você abra comigo, por favor, Romanos, capítulo 7. Nós vamos ver que em Efésios 6,12, Paulo fala que a nossa luta não é exclusivamente, não é prioritariamente contra carne e sangue, mas também é. No versículo 23 de Romanos 7, ele diz: vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Me faz um prisioneiro de guerra. Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu era escravo do pecado e essa lei me condenava à morte, mas eu fui iluminado pela luz de Jesus Cristo, pelo Evangelho, eu fui livre da culpa e do poder do pecado, como nós cantamos aqui. Justificado eu fui, passado, santificado eu sou, presente e continuo sendo santificado. Glorificado serei, futuro, através de Cristo, fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado eu serei livre.
Esse louvor destaca a obra de Cristo por nós e em nós, justificação, santificação e glorificação. O pecado nos dominava e escravizava, nos guiando para a morte, fazendo da nossa vida uma vida de miséria, uma vida de derrota, como diz o versículo 24, o apóstolo seguindo aí a leitura de Romanos 7, miserável homem que eu sou. Quem pode me ajudar? Quem pode me livrar dessa guerra? Quem pode me livrar dessa morte, desse corpo de morte, desse corpo em decomposição, que me arrasta para o mal, que me arrasta para o erro, que me arrasta para o pecado, que me derrota? Quem pode me livrar? Éramos miseráveis por isso. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para derrotar o pecado, e Ele nos livrou desse poder do pecado sobre nós. Versículo 25, depois de perguntar, de afirmar a sua miséria e bradar como que inquirindo quem poderia socorrê-lo, quem poderia livrá-lo dessa morte, ele rende graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Jesus Cristo foi a provisão de Deus, Jesus Cristo foi enviado por Deus para derrotar o pecado, para derrotar esse poder que nos dominava, que nos escravizava. Graças a Deus por Jesus Cristo. E Paulo continua no capítulo 8 a dizer que agora nós estamos livres. Agora não há mais condenação, não existe nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Podemos agora, meus irmãos, viver uma vida vitoriosa. Podemos agora não mais vivermos uma vida derrotada. Nos versículos 11 e 14 de Romanos 6, Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, pois o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6, 11 e 14. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não terá domínio sobre vocês que estão em Cristo Jesus. O pecado não terá domínio sobre vocês que vivem nessa relação de unidade, de união com Cristo Jesus. Vocês que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, o pecado não mais terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Só uma maneira de não termos de nos submeter ao pecado, ou sermos dominados por ele, se nós estivermos em Cristo, e se em Cristo vivermos pelo Espírito Santo de Deus. Quem vive uma vida submissa ao Espírito, guiada por Ele, desfruta de vida abundante e paz. Ao contrário, quem se inclina para as coisas da carne e se deixa dominar pela carne e pelo pecado, colhe como resultado a morte. Paulo reforça esse ensinamento ao escrever aos Gálatas, onde ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.
Irmãos, para sermos espirituais, nós não podemos fazer somente o que nós queremos. Nós temos que fazer a vontade de Deus pelo Espírito e não a nossa. As obras da carne, elas resumem bem o potencial desse inimigo que nós temos que vencer, que é a nossa carne. Romanos 5,19 fala das obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu fiquei pensando, que coisas semelhantes a estas? Que mais poderíamos colocar nessa lista? Mentira, maledicência, amargura, murmuração, ingratidão, infidelidade, desprezo pela igreja. Alguém disse no passado que nós deveríamos fazer um jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. Que não adianta nada não comer da carne se devoramos os irmãos. É como alguém que mente, mas quer ensinar os filhos a falar a verdade. Como um pai e uma mãe pode querer que o filho seja honesto, se o filho tem um exemplo nos pais de pessoas que enganam, que trapaceiam? Como podemos desejar que nossos filhos amem a Deus se não fazemos culto doméstico com eles, desprezamos a comunidade da fé e desprezamos o culto público? Rapidamente, já estou me preparando para concluir. Gálatas capítulo 5, por favor. Como podemos vencer a nossa carne? Como podemos vencer essa luta contra a nossa própria natureza, inclinada para o erro? Paulo aponta aqui o segredo para vencermos a luta contra a nossa carne. Gálatas 5, versículos 22 a 25. Eu já mencionei as obras da carne. Na sequência ele diz: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Aqueles que são de Cristo devem fazer isso, irmãos. Não para ajudarmos na nossa salvação, porque sabemos que a salvação não é por obras, mas para contribuir na nossa santificação. Nós somos salvos, mas também crucificar a nossa carne contribui no nosso testemunho. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não há outra maneira de fazermos isso que não seja através de uma vida piedosa, através da devoção. Uma maneira de crucificar a nossa carne é viver e andar no Espírito. E isso significa buscar na palavra de Deus os valores e princípios para a vida. Isso é algo que não podemos adiar. Temos que ter uma vida espiritual, uma vida devocional e intencional. Na roda de conversa aqui no sábado, a gente falou um pouco disso. Precisamos planejar a nossa vida com Deus. A gente planeja viajar, a gente planeja cuidar da saúde, a gente planeja a consulta médica, planeja a academia, planeja o pilates, a gente planeja uma cirurgia para melhorar isso, para melhorar aquilo. A gente planeja cuidar da beleza, um dia para cuidar da beleza. E todas essas coisas são válidas, são importantes. Mas a gente também precisa planejar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Eu vou acordar tal hora, eu vou ler a palavra de Deus. Ou antes de ir para o trabalho, ou depois que eu voltar, antes de dormir, mas eu vou ter uma hora para ler a palavra. Eu vou ter uma hora para orar. Não podemos adiar a nossa devoção. Temos de desenvolver uma rotina com a palavra de Deus. O que significa também não dar nenhum passo sem oração. Não fazer nada sem submeter a nossa vida a Deus, sem pedir direção ao Senhor. Porque Deus ouve a oração e Deus responde às nossas orações. Viver uma vida no Espírito, além dessas coisas que tenho dito, significa também não se encantar com o mundo mais do que Deus, mais do que com Deus. Não dar mais valor aos propósitos de Deus, ou dar mais valor aos propósitos de Deus, do que as propostas dos homens. E esforçarmos-nos para agradar a Deus mais do que aos homens. Todas essas coisas contribuem para a nossa santificação, mas dão trabalho, exigem disciplina. E era disso que o pastor Guilherme falava na consagração no sábado, a partir do texto de Paulo de 1 Coríntios 9, em que Paulo usa a analogia do atleta que se prepara para correr e disciplina o seu corpo para participar de uma competição onde ele vai receber uma coroa de folhas. Ele diz: muito mais nós que temos uma coroa eterna, uma coroa, um prêmio que não perece, muito mais nós devemos disciplinar-nos. Eu já ajudei tantas pessoas a entrarem na corrida da vida espiritual, em outras palavras, ele diz isso, e então eu agora não quero ser desqualificado. Por isso, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que depois de ter ajudado outros, eu não seja desqualificado. Ele está falando da disciplina da santificação. Ele não está falando de perder a salvação, mas do serviço e da consagração da vida. Irmãos, a presença e o fluir do Espírito Santo na vida dos crentes promove transformação de caráter e santificação.
Essa obra começa com Deus, mas os fiéis também se guardam e se esforçam na prática e na manutenção dos seus deveres, em resposta à obra iniciada pelo Espírito Santo. Leitura da Bíblia, oração, guardar os olhos, guardar o coração, guardar a mente, guardar a língua. Exige esforço, exige disciplina. A santidade não é alcançada apenas por grandes feitos extraordinários, mas pela diligência e fidelidade em pequenas coisas, em pequenas tarefas, em coisas que fazemos no dia a dia com amor e dedicação. Não desprezemos, não subestimemos a importância desses pequenos deveres, dessas pequenas coisas do dia a dia, porque são fundamentais para a santidade e para o crescimento espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a santidade é o resultado daquilo que Deus começou, da obra que Deus começou com o Espírito Santo na nossa vida, e também daquilo que nós, na nossa busca por aquilo que é santo, do nosso arrependimento pelo pecado e por aquilo que não é santo. Livremo-nos da palavra amarga, da imoralidade, da vaidade, da ganância. Livremo-nos da fraude, da fofoca, do ciúme, da inveja, do descontentamento, da infidelidade, da não valorização do culto, da igreja, da obra de Deus, da falta de devoção ou de qualquer outro pecado. E se Deus estiver falando conosco nesta noite, é porque Ele nos ama. Porque há alguns que Deus entrega à própria sorte, que Deus abandona à mercê de si mesmo. Mas a palavra diz que Deus corrige, disciplina ao filho a quem ama. E se Deus estiver nos disciplinando, recebamos e nos submetamos à disciplina do Senhor com ações de graças, porque Ele nos ama. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é preciosa. A Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. E segundo o testemunho que temos da Escritura, ela é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes que corta de ambos os lados. Porque a Tua palavra, ela é capaz de penetrar ao ponto de separar alma e espírito. Então, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós não ficamos sempre confortáveis com as ministrações que nós recebemos. Graças te damos por isso, Senhor. Graças te damos, Pai, por aplicar a Tua palavra à nossa vida. Nos ajude a fazer aquilo que podemos fazer. O Senhor já começou a boa obra na nossa vida, Senhor. Oh, Pai, o Senhor começou a nos santificar pela ação do Espírito Santo em nós, pelo lavar regenerador do Espírito, e há algo que nós fazemos também como resposta àquilo que o Senhor começou. Ajuda-nos, Senhor, a obedecermos os Teus mandamentos,
e a planejarmos, Senhor, uma vida diferente, a sairmos da mesmice, da rotina da nossa vida, se nós quisermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos. Se porventura, Senhor, algumas dessas coisas têm estado presentes em nós, dessas obras da carne, ajuda-nos se porventura temos sido derrotados pela nossa velha natureza, pelo nosso velho homem. Ajuda-nos. Ajuda-nos a matá-lo mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela tua filha, a nossa irmã Miliana, Senhor. Pedimos, ó Deus, a restauração da saúde dela. Pedimos, ó Deus, que livre-a dessas dores na coluna que tem trazido, Senhor, desconforto e sofrimento para ela. Oramos pelo Marcelo, pelo Kleber. Oramos pelo Irã, pelo Sebastião, pela Gilda. Oramos pela Maria Helena, Senhor, pela cirurgia que ela vai fazer. Pelo Paulo César, derrota essa infecção. Oramos pela Maria Célia. Oramos em nome de Jesus, Senhor, por cada um desses teus filhos. Oramos pela Bárbara Lúcia. Oramos pelo consolo das famílias enlutadas, Deus, incluindo Raquel, Senhor, sua família, incluindo a nossa irmã Madre, sua família, a família também da irmã da Adriana. Conforta, consola, Senhor, os seus corações, enxuga as suas lágrimas, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. Salva os que estão longe, os perdidos, alcança-os com tua bondade.
cura, Senhor, os corações feridos, ó Deus, saudosos, Pai, pela perda e que sofrem. Inclua, Senhor, a tua filha Amanda também, ó Deus, e as suas meninas, Pai, cuida delas, em nome de Jesus. Oro pelo Luiz Miguel, peço, Senhor, que traga liberdade para o filho dele, o Diego. Peço, Senhor, que abençoe o Eduardo também e permita, Senhor, que possa ser feliz agora na companhia do seu pai. Deus, opera, Senhor, na vida do teu filho, na vida da Neusimar, que a tua vontade se faça. Salva ele no nome de Jesus Cristo, Senhor, bendito para todo sempre. Aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado.